Bom, nesse podcast especial que a gente está fazendo aqui da Escola Honório Fraga, por ocasião dos 60 anos do golpe de 1964, a gente veio aqui conversar com o Hélio Ramírez, ele que é mestre em História Social das Relações Políticas pela UFES, foi presidente do Sindicato dos Comerciários, da União Estudantil. Hélio, é um prazer para a gente estar aqui conversando com você. E aí a sua palavra inicial, assim, para a gente começar essa conversa. Prazer é todo meu, né? Satisfação enorme, né? E agradecendo pela lembrança, né? Na data, alguém que vivenciou exatamente o período, né? As ordens, professor. Hélio, a gente completando agora, né, nesse início de abril, né, 31 de março, 1º de abril, a lembrança que a gente tem dos 60 anos do golpe. 60 anos atrás, de que maneira o golpe de 1964 afetou a sua vida e a vida das pessoas que estavam próximas a você, naquele primeiro momento? No primeiro momento, pessoalmente não. Eu não sofri nenhuma repressão do movimento militar, do golpe desencadeado e vitorioso, né? Mas o presidente do Sindicato dos Comerciários, eu era da diretoria, o presidente foi preso. Uma série de amigos foram presos, o presidente do Conselho Sindical, Manuel Santana, Adalto Santos Pedrinha e tal. Cerca de 40 pessoas foram presas em Vitória no dia 9 de abril de 1964. Né? Então, pessoalmente, não. Eu, nessa época, não era mais comerciário, já era funcionário do Banco do Estado, né? Banco, na época chamava-se Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, né? E não tive maior complicação pessoal, não. Os amigos, os colegas de curso, colegas de diretoria de UESE, União Espírito Santense de Estudantes, entidade secundarista, né? E de Conselho Sindical, Vantuí Siqueira e tal. Alguns amigos sofreram de imediato, de pronto, inclusive um parente, Nelson Mendonça Ortega, jornalista da Folha Capixaba, jornal do Partido Comunista no Espírito Santo. Então, no primeiro momento, assim, os tentáculos dos militares, vamos dizer assim, foi nas lideranças... Nas lideranças maiores. Dos partidos, dos sindicatos, das associações. Das associações, né? Da mini central sindical que existia em Vitória, né? Conselho Sindical dos Trabalhadores do Espírito Santo, Consintra-ES. E qual que era o clima, assim, na sociedade, de maneira geral? Como que as pessoas, no cotidiano, enxergaram o golpe? Os trabalhadores enxergaram o golpe como golpe. Tinham uma visão política mais avançada. Mas, na maior parte da cidade, na maior parte de Vitória, o golpe passou em branco. Não houve manifestação de júbilo, não houve manifestação de apoio, né? Houve manifestações contrárias. Houve uma passeata que saiu da União, da sede da UEE, União Espírito Santense de Estudantes, e que foi até o Palácio Anchieta, e uma passeata também que saiu do Sindicato Sindicato dos Arrumadores, também em direção ao Palácio Anchieta, onde foram recebidos, 5 representantes foram recebidos pelo governador de então, Francisco Lacerda de Aguiar. Eu, inclusive, estava lá na comissão que foi recebida pelo governador, conhecido como Chiquinho, né? E aí foi esse foi o primeiro momento, assim, o primeiro momento, assim, era um grande feriado, não houve manifestação, principalmente não houve nenhuma manifestação favorável, comemorativa, festiva, nada, nenhum. 2 manifestações contrárias. Sim. Agora, você foi filiado, né, é filiado ainda, né, ao Partido Comunista, e você chegou a ser preso, chegou a ser torturado,
e em algum momento você chegou a sair do Brasil, certo? Como é que foi essa vivência sua durante a ditadura? A militância partidária começa em 1960, mês de maio. Eu participei de assembleia de base, encaminhando o 5º congresso do PCB, que na época chamava-se Partido Comunista do Brasil. Era o nome do partido, PCB, né? E, posteriormente, nas divergências internas, eu me identifiquei mais com a corrente que se opunha ao reformismo do PCB depois do 5º Congresso. Aí esse grupo montou o PCdoB e eu me filiei, me integrei no PCdoB nos primeiros meses, né? Ainda em 1962. Né? Posteriormente eu estive no exterior, mas não estive no exterior exilado não. Fui e voltei com nome legal e tal. Fui conhecer a República Popular da China. Estive lá de junho de 65 até janeiro de 66. Então, quando você esteve na China, você foi a serviço do partido? Fui vinculado ao partido. Designado pelo partido. Como que foi essa experiência chinesa aí na sua vida? Uma experiência muito rica em termos de, primeiro, na nossa concepção de então, de determinar e reforçar a nossa visão do caminho da Revolução Brasileira. O caminho seria o da Guerra Popular, seria o caminho da luta armada. Então essa experiência lá serviu. Também serviu como experiência uma noção que Mao Tse-tung desenvolveu, né? Que era a noção de frente ampla. Mao fez aliança até com o Kuomintang, o inimigo tradicional. Mas esse ensinamento da Revolução Chinesa nos passou e foi algo importante aqui na proposição de uma possível frente ampla contra a ditadura. No mais, era ver um país ainda muito pobre, né? Mas saindo da miséria, mas já tinha liquidado a fome, por exemplo. Né? Isso 10 anos antes. Josué de Castro, da FAO, diretor da FAO, presidente da FAO, chegou até a escrever um livro, né? A China que eu via, a China de hoje, uma coisa assim, onde ele afirmava que a China já tinha erradicado a fome endêmica. Então, essa foi uma experiência muito interessante. Como é que o Partido Comunista conseguiu no governo, conseguiu organizar a sociedade de maneira que produzisse alimentos em primeiro lugar. Em segundo lugar, já em 1966, eu estive na comemoração do 16º aniversário da proclamação da República Popular da China. Né? Aí já tinha alguma base industrial montada, né? Grandes siderúrgicas, fábrica de tecido, roupa. E eu costumo dizer que os chineses, a primeira coisa que eles fizeram foi, em termos de indústria de massa, indústria de bem de consumo de massa, foi produzir garrafa térmica, porque era cultural a tomada de chá. E o chá tinha que esquentar na chaleirinha. Aí fizeram garrafa térmica, bicicleta e rádio, que era para acompanhar rádio onda média e curta, né? Não tinha esse negócio de o muro que não recebia transmissão externa, recebia a rádio de onda curta, até pelo tamanho da China. Se alguém dissesse alguma coisa em Pequim e quisesse que o país inteiro soubesse, precisava de rádio, né? E tive em fábrica de rádio, fábrica de bicicleta e fábrica de garrafa térmica. Também tive em grandes plantas industriais, siderúrgicas, metalúrgicas e tal. E até numa fábrica de carro, a fábrica de caminhãozinho, né? Um caminhãozinho pequeno, mas já fazia um caminhão nessa época. Um projeto de desenvolvimento mesmo, né? Um projeto de desenvolvimento a partir da noção da conquista da independência do imperialismo,
Aí sim se pôde traçar um projeto independente, de caráter nacional e de caráter popular, e para atender às demandas da população, as demandas mais imediatas da população. Okay. E aí quando você volta para o Brasil, no desenvolvimento das atividades político-partidárias, é aí que você é preso já no decorrer da ditadura? Não, não. Eu volto para o Brasil ainda em janeiro de 66 e me envolvo com as coisas do partido no Espírito Santo. Até setembro de 66, quando um dos integrantes da delegação à China, na qual eu participei, um dos integrantes foi preso e entregou todo mundo, e eu fui avisado que eu estava dedurado, estava denunciado. Isso aí, em 66? 66. Certo. Setembro de 66. Então eu passei para a clandestinidade. Passar a clandestinidade é trocar de lugar, trocar de nome, cortar o laço com a cidade, né? Um amigo, família, inimigo. Aí fui designado para diversas atividades em diversos estados. Na Guanabara, no estado do Rio, em Minas Gerais, e no Ceará e em São Paulo. Mas a prisão ocorre em 1971, em Belo Horizonte. Né? Depois de uma ação mal sucedida, uma moça foi presa e, coitada, ela não aguentou a tortura e entregou o marido dela. E, em decorrência disso, acabou sobrando para o meu lado e eu acabei preso. Isso no início de maio, primeiro dia de maio de 71. Ou seja, eu passei... Você foi preso em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Eu passei de 66 até 71, né, na clandestinidade, com outro nome. Né? Documento falso? Documento falso. Né? O que Era fácil conseguir um documento falso? Era assim? fácil. Né? Fácil. Mole. Né? Eu mesmo registrei lá no cartório de Zumarino Alves Porto, lá em Cotaxé, registrei uns 20 caras e arranjei a certidão de nascimento e entreguei para quem de direito lá. Sim. Então era fácil. Eu acho que até um Os sistemas também não eram integrados, né? Não, Sistema de polícia era. E tal. E não tinha internet. Não tinha internet. Né? Era muito fácil fazer isso aí. Aí você circulou pela clandestinidade, que é o que você estava dizendo. E fui preso com um nome alternativo, com documentação alternativa. Você né? lembra qual era o nome? Lembro. José de Almeida Lima. José de Almeida Lima. Até sou obrigado a lembrar, porque José de Almeida Lima foi preso, foi tratado como todo mundo foi tratado, a porrada, afogamento simulado, choque elétrico, pau de arara, passou por tudo. E acabou, no fim de 90 dias, foi liberado porque alguém considerou que era um subversivo de menor categoria. José de Almeida Lima, mas acabou processado porque um promotor de justiça ofereceu denúncia. José de Almeida Lima foi absolvido. 5 anos depois, descobriram que o Zé de Almeida Lima não era Zé de Almeida Lima, mas 5 anos depois, está na minha certidão da ABIN, que fornecia atestado de não me recordo o nome agora, mas um relato a respeito da vida de cada cidadão. Tipo uma ficha corrida do indivíduo. Tipo uma ficha, né? Mas quem fornecia era a ABIN na época. Né? E está lá. Em 1970 e tantos, né, foi identificado por um comparsa de subversão. Aí agora sim, agora descobriram que Zé não era Zé. Não era Zé. Agora então, sim. Então eu integro uma categoria especial de preso político, né? Eu conheço outro, que também foi condenado, cumpriu pena e saiu com nome falso. Nome mineiro, inclusive, Eustáquio, não sei das quantas, que era
esqueço o nome, né? Um cearense, presidente do diretório acadêmico do Diretório Central dos Estudantes, e que era vice-presidente da UNE, eleito no 30º Congresso da UNE, já separado, né? Que a primeira tentativa foi preso em Ibiúna, né? Isso. João de Paula Monteiro Ferreira, né? Também cumpriu pena e saiu. Então nós somos presos políticos clandestinos. O sujeito era tão clandestino que ficou clandestino até na cadeia. Até na cadeia. Agora, eu sei, Hélio, que deve ser muito doloroso, muito complexo para você voltar isso na memória, mas assim, eu preciso te provocar nisso, né? Você poderia falar, você gostaria, ou se você falar que não quer também, tá de boa, sobre o que você já passou como tortura? De que maneira você foi torturado? O que fizeram com você no presídio lá em Belo Horizonte? Primeira tentativa, né? Primeira tentativa, DESP. A nudez já é uma violência, né? Você tem que tirar a roupa e entrar no galpão. Pelado. E era assim com homens e mulheres, certo? Era geral. Inclusive a moça que foi presa e que ocasionou remotamente a minha prisão, também entrou nesse mesmo tratamento, né? Todo mundo, homens e mulheres, né? Talvez mulheres até mais do ponto de vista de que a violência era muito maior ao despir a mulher do que despir um homem. Ao despir um homem, tudo bem, é uma violência, mas é passível, é passável. Mas com mulheres isso é muito mais complicado, partes íntimas e tal. Mas a primeira tortura submetida foi me sentar numa cadeira metálica, que eles chamavam de cadeira do dragão, e amarrar no dedo mínimo do pé esquerdo, e eu lembro que era o pé esquerdo, né? E no dedo mínimo da mão esquerda, 2 eletrodos ligados a um magneto, ao gerador de energia do telefone de campanha da Segunda Guerra. Aqui virava, vai girando e quanto mais virava, maior a diferença de potencial, maior a tensão, maior a voltagem, né? Então, e jogavam água. Essa foi a primeira. Depois, no Pau de Arara tem pancada na sola do pé, com um pedaço de madeira retangular, com quina. Então, pancada de madeira na sola do pé, pancada de madeira nos ossos dos pés, né? Na ponta da perna. Afogamento simulado. Afogamento simulado era ligar uma mangueira de água numa torneira e ficar dirigindo. Porque no Pau de Arara, o que acontece? Uma cabeça é mais pesada, o corpo pende, a cabeça fica para baixo, a perna fica para cima, né? E exposto, totalmente imobilizado. As mãos são amarradas, passadas em volta do joelho, né? E atravessam uma barra e penduram em 2 cavaletes. A maldade e a tentativa de engasgar, de fazer engasgar o prisioneiro pelo jato de água dirigido à narina dele, né? Mas eu falo isso tranquilamente, porque eu venci a tortura, eu ganhei a tortura. Eu entrei Zé e saí Zé. Só 5 anos depois é que... Então não tem problema nenhum, eu posso falar isso com tranquilidade, né? Até porque em determinado momento lá, o tenentão lá do DOI-COG, o chefe do DOI-COG, disse assim: você não sei o que e tal. Aí eu olhei para ele e disse assim: tem certeza? Ele me deu tanta pancada, rapaz, me deu uma porrada na boca do estômago. E o que eu fazia? Eu inclinava. Eu não lembro de ter sentido dor naquele troço. Ele batia e eu inclinava, eu puxava a barriga. E no afogamento simulado, teve um sujeito que disse assim: o filho da puta está bebendo a água.
porque eu ficava embaixo d'água durante certo tempo. Aí dava uma sacudida, respirava e voltava para o jato d'água. Eu falo isso tranquilamente, porque eu venci a tortura. Eu consegui entrar Zé e sair Zé. Eu, em nenhum momento me passou pela cabeça, se descobrirem, muito bem. Como não descobriram, melhor ainda, né? Eu continuei minhas atividades depois da soltura em julho de 71, aí eu voltei para o Ceará, o partido me mandou de novo para o Ceará. Aí depois vim para São Paulo, né? E outra questão que é muito curioso isso, os partidos políticos estavam na clandestinidade, certo? PCB, todos os partidos, só o Arena e o MDB que eram partidos oficiais. Os partidos legais tinham sido extintos no AI-2, sim, em 1965, né? Aí se criou a Arena, a Aliança Renovadora Nacional e MDB, que seria um partido destinado a quem não era a Arena, a quem era, de certa forma, oposição ao regime. Ao regime. Que na prática era o partido do sim, sim, senhor, né? O partido do sim, da oposição consentida. Da oposição consentida, isso. Pois é, mas aí a minha pergunta é, como que funcionava essa questão dos partidos clandestinos? Como é que funcionava a logística, a organização, as lideranças? Como se comunicavam as lideranças com a base? Como é que era fazer política num período de ditadura? Havia uma direção nacional, todos os partidos e grupos que se formaram depois, ALN, VPR, VAR Palmares, todos tinham suas direções centrais e se comunicavam pessoalmente, marcavam encontros de avaliação de informes, né? Eu mesmo fui ao Rio diversas vezes dar informe da atuação e da situação do partido no Espírito Santo. E nos estados funcionava que a direção estadual é que buscava a militância, é que dava assistência à militância em loco, né? Então, me lembro que no Ceará, por exemplo, eu conheci o Ceará quase todo, né? Todo lugar tinha comunista no Ceará, espalhado naquele monte de municípios lá, uma montanha de municípios. Eu conheci boa parte deles, né? Indo a serviço do partido, discutir a questão política, discutir a ditadura, discutir a atividade partidária, a atividade junto às pessoas, junto à massa. Pois é, essa é a grande questão. Como que era você agregar um militante ao seu grupo político? Esse cara não poderia ser alguém do regime, alguém que estava espionando? Qual era a paranoia que tinha na cabeça para poder falar assim, olha, esse cara pode integrar o partido, ó, esse cara não pode, porque não confiamos nele. Como é que funcionava essa seleção? Muito simples, né? Porque as pessoas só recrutavam as pessoas que eram próximas, que já eram conhecidos. Era sempre por indicação, então? Quase sempre por indicação de outro? Não, a filiação era feita por um militante do partido, mas que conhecia uma pessoa que tinha tendência de esquerda, que era socialista, que era ligado ao Partido Comunista, ou a outro Partido Comunista, né? Ou seja, uma pessoa que já era conhecida. Então, por isso que eu disse que era fácil. E por isso é que, na base, poucas vezes aconteceram infiltrações. Por cima aconteceram. Porque aí se lidava com o SNI, que montava esquema, né? Mas embaixo, a militância e a agregação de novos militantes, o recrutamento, como a gente dizia, né? O recrutamento era em base pessoal e na base dos conhecidos, de gente que já sabia, já se tinha noção, não era um desconhecido. Sim. Não sei se sim, entendi. Claro. Era quase que uma
uma busca por pessoas que já tinham uma afinidade. Já tinham militância. Um processo de carta marcada, para evitar o risco exatamente de alguém que pudesse... A infiltração. E agora, a gente costuma ler na literatura assim, que costumavam ter camadas, né? O cara que é da base, quem é da direção estadual, às vezes você não sabia quem era essa pessoa e não sabia quem era aquele indivíduo que estava na direção nacional. Como é que funcionava esse processo? Exatamente isso, né? Quem era de base, e aí havia uma certa liberalidade, né? Mas no nível mais imediato, no nível superior, qualquer que fosse, a nível acima de massa tinha comitê de cidade, comitê de estado e comitê nacional, comitê central, né? Aí, teoricamente, não se sabia onde morava, não sabia nome, não sabia como encontrar, não tinha como encontrar, a não ser através de pontos previamente determinados, pontos marcados. Então, se o sujeito perdesse ponto, tinha uma referência, ou uma repetição e tal. Mas era feito dessa forma a ligação entre os militantes de base, não, porque já era a base da minha escola, por exemplo, do curso de Ciência Econômica na UFES. Você não sabia disso, né? Não. Eu estudei Ciência Econômica. E deixei o curso pé fina. Deixou o curso pé fina. Aprendeu economia na prática na China. Isso era para evitar que, se alguém fosse preso, não delatasse os outros nomes. Apesar de que alguma relação com o conjunto havia. Porque alguém foi preso. Ele não sabia o nome, não sabia como encontrar, mas ele tinha um ponto marcado com alguns, ou alguns. De preferência, o mínimo possível. Mas isso tudo na teoria, porque na prática o liberalismo, como eu sou, né? Isso todo mundo sabia o nome de todo mundo e não sabia onde morava. Isso aí não, né? Mas o nome se tinha informação. O nome sabia. E como que era? Porque conhecia a história. Porque cada um conhecia a história do outro. Sim. Então, a gente está falando aqui da questão mais formal do partido. Agora, como que era fazer a campanha, a panfletagem anti-ditadura naquele momento? No momento que você não tinha rede social, você não tinha internet, a imprensa é censurada ou aliada do sistema. Como vocês faziam para tentar chegar no trabalhador, para chegar no estudante, para chegar... Panfletagem e pichação. Como que era feito isso? Na organização de base, né? Alguém determinava, alguém em nível nível de direção um pouco mais elevado, imediatamente mais elevado, né? Determinava, vamos fazer uma pichação, cuidavam da impressão do material, né? Impressão do material não, da confecção dos bastões de cera, era feito com bastão de cera. Ou então, quando o pessoal tinha dinheiro, tinha com colojete, um jato de tinta, né? Para fazer pichação. Então, a pichação tradicional era o abaixo da ditadura. Assim, mais expressivo. Era o mais expressivo. Abaixo da ditadura era o que se pichava. Mas se distribuíam panfletos também, colocados embaixo de porta, distribuído. E tinha algumas Isso era feito como? Mimeógrafo? Mimeógrafo. Porque gráfico você não podia imprimir. Não, mimeógrafo. Tudo mimeografado, né? E era uma dificuldade, porque você não podia comprar papel na mesma gráfica, em quantidades, né? Em grande quantidade. Tem que comprar picadinho, né? E não repetir. Né? Eu entendi, compreendi esse processo aí. Eu imprimi muito manifesto, muito panfleto. Porque em todo lugar onde eu fui, porque tinha alguma habilidade manual, eu fui encarregado da imprensa. Encarregado da impressão do jornal do partido, dos materiais do partido. Então, na minha casa sempre. Né? Isso no Rio, numa organização especial que tinha no Rio, que era o Comitê Regional Marítimo. Eu era encarregado da imprensa, eu era secretário de imprensa.
secretário de imprensa, na verdade, era um operador de mimeógrafo. Era o fazedor de panfleto, fazedor de material e duplicador do jornal Central, que era a Classe Operária. Não tinha jornal local, porque faltavam quadros à altura de teorizar, de escrever, de colocar as questões de maneira mais geral e de maneira mais aprofundada. Né? Mas era dessa forma. Era pichação e panfletagem. A tentativa. Se você me perguntar qual o efeito disso, a pichação tinha efeito. Aliás, eu vou te contar uma história. A primeira pichação em Vitória foi com 50 dias depois do golpe. Juntamos aí o pessoal do PCdoB, alguns já meio descrentes do PCB, e alguns independentes, e nos organizamos e organizamos o tal bastão de cera, né? que era sebo derretido com tinta preta, com xadrez preto, né? E aquilo riscava. Né? Então eu lembro de ter pichado o prédio da Escola Técnica de Vitória. Confissão de crime. Teve pichação em Vila Velha, né? Foram diversos grupos, né? Coisa de uns 4 ou 5, né? Que saíam pichando de madrugada, né? De madrugada sempre, né? Uhum. Agora, Hélio, pensando assim, já no processo aí de encerramento do período de ditadura, né? Como que você viu, naquele momento, a transição do último governo, né, do general Figueiredo, para um processo pseudo-democrático, né, ali diretas já, o Tancredo e Sarney, etc., né, e como que foi a sua participação nesse processo, e aí você volta para a Colatina, como é que foi esse período aí na sua vida? Processo final de transição e até você chegar na sua cidade aqui. Penso que o processo de transição caminhou com a sigla do MDB. Todos os grupos, de alguma forma, no processo de transição, depois da lei da Anistia de 78, todos os grupos da esquerda armada, da esquerda não armada, PCB, MR8, por exemplo, né, e PCdoB, todos nos juntamos no MDB para reforçar a ideia de que havia uma grande massa, e realmente isso aconteceu, uma grande massa contra a ditadura, a favor da abertura e pela construção de uma nova etapa política, democrática, depois do final da ditadura. Né? E ainda no finzinho, no finalzinho, nos estertores da ditadura, já se organizavam manifestações razoavelmente grandes, né? E depois com a campanha das diretas, aí foram comícios enormes, né? 1 milhão de pessoas, né? Um comício. O que eu vejo, né, a grande frente se formou com o nome do MDB, onde todos os grupos, todos os partidos de oposição se juntaram, né? Houve até um caso, me lembro agora, de que uma parte da UDN se desgarrou da arena, a UDN do Sarney, e se juntou com o MDB, que posteriormente incorporou o Partido Popular do Tancredo Neves. Aí ganhou densidade. Né? Pessoalmente, eu nessa época estava sem contato. Eu não tinha contato com o PCdoB. Tinha perdido o contato, perdi em São Paulo. Alguém foi preso e não me denunciou. Eu sei quem foi preso, sei o nome do militante. Né? Ele segurou morreu na tortura. Carlos Nicolau Daniele. Né?
E eu perdi o contato com o partido quando Daniel foi preso e morto 3, 4 dias depois na UBAN. Isso em 1972. 71, finalzinho de 71 para 72. Né? Então eu perdi o contato. Fiquei trabalhando em São Paulo, encontrei alguma coisa por fazer lá, até 75. Em 72, eu vim de São Paulo, fui até Imorés, onde tinha um tio meu, João Garcia Ortega. João Garcia Ortega foi presidente do time lá da Vale, lá de Imorés, da América. Sim. O América Joãozinho foi irmão da minha mãe. Eu fui lá e disse, tio, ó, minha situação, eu preciso arranjar um documento. Ele já havia arranjado um documento para um outro primo que matou um sujeito. Uma história complicada. Né? Mas aí Joãozinho me levou no cartório e disse assim, ó, esse aqui é meu parente e não tem registro. E eu fiz o registro e a partir dali saí e fiz inscrição no Exército, né? Tiro de guerra de lá, tiro de guerra, uma coisa assim. Com documento falso, você fez inscrição no tiro de guerra do Exército? Na repartição militar lá, e com documento, com a mesma certidão, eu acabei fazendo carteira profissional. Mas passei direto aqui em Angola, assim, num parente que tinha um negócio aí, uma atividade comercial, e disse assim, pai, você conhece esse negócio que eu tinha estudado, eletrotécnica por correspondência. Ele disse assim, você conhece esse negócio, rapaz? Você não quer vir trabalhar aqui? Eu disse, não, agora não. Aí fui para São Paulo. Isso foi em 72. Voltei para São Paulo. Em 75, a crise, choque do petróleo e tal, e a coisa ficou muito difícil lá em São Paulo. Disse assim, vou lá em Colatina perguntar se o meu parente, o meu primo lá, se o lugar continua vago. Aí ele disse, está vago, tá. Aí fiquei em Colatina, eu estou em Colatina, fiquei de fevereiro de 75 até agora. Agora, essa questão, desculpa entrar nesse processo mais de intimidade familiar, mas como ficava a questão família nesse momento? Você já era casado, já tinha filho, não? Não. Como que era esse Não. processo? Pegava a Maria, saía correndo, fugia aí de um lugar para o outro. Como que fluía essa questão família? Família minha, né? Sim, a sua família. Pessoal, Não, a minha família de pai e mãe. Não, sua família pessoal. Primeiro eu casei em 67, já na clandestinidade. Mas casei com um nome legal. Porque como não havia uma vigilância, eu não constava daqueles cartazes, procurado e tal. Então eu podia ir no cartório com uma certidão de nascimento, que eu tinha ainda, né? E fiz a entrada dos proclamas e a Maria, isso foi em São Paulo. E a Maria foi para São Paulo, nós nos casamos num cartório. Né? Daí para frente, onde ela ia, eu ia, onde eu ia, ela ia. Né? Aí nós saímos dali e fomos. Ela nem sabia para onde ia. Eu me lembro que no ônibus de São Paulo para o Rio, eu perguntei para ela, sabe para onde você olhou o ônibus, sabe para onde você vai? Eu disse, não. Ela nem sabia. Uma questão de. Porque a gente tinha namorado muito tempo, né? Namorado quase 6 anos. Né? Namorado desde garotinho, desde 17, 18 anos. Né? Mas ela participava da atividade política com você, não? Não. Era só você que era. Era só eu. Você que era subversivo. Ela era casada comigo. Ela só era casada. Ela era casada comigo. Ela seguia. Era muito doida. Seguia o. Quem é seu marido? É o Hélio, não. É o marido. É o marido. Vai atrás. Isso. Que é obrigação. E, aliás, até por formação, né? Até por formação, né? Naquela época, né? Onde o marido vai, a mulher é obrigada a ir. Tem o dever de ir, né? Então ainda em 67, eu fui designado para ir ao Ceará. Passei 1 ano e meio lá. E o filho mais velho nasceu lá. Nasceu em Fortaleza. E foi registrado como tendo nascido no Rio, como tendo nascido em São Paulo. Uma salada.
Mas onde ia, né, foi Belo Horizonte, ela estava junto, né? E meu compromisso pessoal é sempre assim, taxativamente, a família não vai sofrer nenhuma dificuldade, passar por nenhuma dificuldade, independente da minha atividade, das minhas ideias, da minha militância, né? Então, eu lembro que em Belo Horizonte a coisa estava meio difícil e tal, eu disse assim, some, da linha, desaparece. Aí Marco já tinha 3, 4 anos de idade, né? Marco Pires Ramírez Garcia. O seu filho mais O velho. filho mais velho, né? Está hoje com 56 anos. Aí ela saiu de Belo Ela saiu Horizonte de Belo Horizonte e foi para casa do meu pai em São Paulo. e você ficou preso lá. Eu acabei preso. E mandei um recado, consegui mandar um recado, dizendo, não procurem, porque se procurasse, Era pior. ia entregar. Complexo. Aí, mas quase procuraram. Quase procurado. Meu pai quase. Daí eu tive para ir na casa do Eucídios, que era um conhecido dele, que morava em Belo Horizonte, né? Mas era assim. A Maria era Maria, mãe de um filho, né? As outras 2 moças nasceram aqui em Colachina. Mas são filhas do Hélio Ramírez Garcia. Já tinha Chega lá saído. no cartório. Meu nome do pai, Hélio Ramírez, não precisava postar documento. E era Tava fácil. tudo certo. Coisa fácil, né? Olha, agora para a gente ir fechando aqui, que você também já está cansado da gente falar no seu ouvido, enfim. Não, tenha vontade. Como que você faz uma análise? É uma questão muito pessoal, né? Uma avaliação pessoal. Qual a análise que você faz dessa transição que nós tivemos, ditadura para a democracia? E por que nós ainda temos, 60 anos depois do golpe, um número substancial de pessoas que ainda defendem um regime militar, um governo militar, mesmo com tudo que nós já discutimos, com tudo aquilo que já foi dito pela mídia, pela escola, pelo cinema e etc., dos transtornos que é um governo totalitário. Qual a avaliação que você faz disso? Você acha que nós não fizemos o dever de casa direito ainda? Acho que pelo contrário, atrapalhamos. Acho que atrapalhamos, né? Primeiro, é muito complexo o tema, o assunto, né? É terrivelmente difícil, né? Então ele tem avaliações parciais. Eu tenho uma avaliação de que, por exemplo, nós fizemos pouca literatura de testemunho. E durante certo tempo na academia, até a literatura de testemunho era menosprezada. O livro do Gabeiro, o primeiro livro do Gabeiro, o livro do que é isso, companheiro e tal, eram mal vistos por determinados setores dominantes na academia. Então isso falhou. Nós não tivemos tantas manifestações de relatos pessoais, tivemos pouco, porque fomos de alguma forma tolhidos nessa ação, por uma ação que me parece localizada na academia. Também me parece que nós deixamos, por ação desse mesmo bloco intelectual, altamente intelectualizado, como Fernando Henrique, por exemplo, né? Nós deixamos discutir conceitos básicos. Por exemplo, o que é imperialismo? Aliás, não se falava mais em imperialismo. Se falava em Estados Unidos, dominação econômica, mas o nome imperialismo não era mencionado, né? Veja só uma coisa. Entreguista. Você conhece porque você é professor de história e estudante de história, né? Mas esse termo desapareceu. O testa de ferro desapareceu. O entreguista e o testa de ferro, a mesma coisa, né? Desapareceu da nossa conversa. E da nossa conversa interna e da nossa conversa externa. O que eu chamo isso aí? Por exemplo, a comunidade eclesial de base organizava um seminário, organizava uma palestra, organizava um curso. Não organiza mais. Desapareceu, né? Agora ficou tudo por conta do governo. O governo faz as coisas
E por que tantas pessoas ainda acham que deve ter um governo forte, um governo militar e tal? Porque não conheceram as mazelas do regime militar de forma suficiente. Nós não fomos competentes para contar essa história. E até fomos tolhidos em alguns casos, né? Eu, por exemplo, nunca relatei, relato aqui agora, mas nunca escrevi. E sou cobrado por isso pela filha mais nova. Cadê a sua autobiografia? Ela me cobra. E eu disse, já tanta gente escreveu, mas tanta gente é pouca gente. Agora, fundamentalmente, nós precisamos primeiro nos conscientizar internamente, do ponto de vista interno, para poder rediscutir as questões que deixaram de ser discutidas, rediscutir os conceitos que deixaram de ser discutidos e para ter firmeza para discutir com outras pessoas. Agora, nessas outras pessoas, não incluo bolsonaristas convictos, né? É quem não é convicto, para cá. Sim. Quem não é convicto, para levemente simpatizante, levemente simpatizante, remotamente simpatizante. Esse é o nosso público-alvo. Quem preza por uma democracia. Para discutir a democracia, para discutir os valores, para discutir os direitos humanos, para discutir a questão social. Veja só, a pauta social e a pauta é uma pauta da esquerda. Mas isso não penetra, não sai muito do gueto da esquerda. A esquerda está no gueto. E é preciso retomar as formas de atividade, por exemplo, sindicatos comerciais que patrocinavam cursos de economia política. Não patrocina mais. As comunidades eclesiais, que eu já mencionei, né? Agora é que se retoma, né? Teve aqui um professor um dia desses, né? Que está tentando organizar um trabalho de conscientização entre os padres. Agora é preciso que do padre saia para o fiel, e do fiel saia para quem não é fiel, para quem não é ligado à igreja. É uma avaliação que eu faço, mas reconheço que é uma avaliação parcial. Sim. Para a gente fechar então essa aula aqui, Hélio, que você diria para nós dentro desse processo? Você que viveu uma ditadura, você que vive hoje a nossa construção democrática, mesmo que com todas as mazelas que a gente tem aí na nossa democracia, o que você fala para a gente finalizar esse nosso bate-papo? A minha experiência vai até um pouco antes, né? Eu pessoalmente, né, acompanhei o mundo avançando. Acompanhei a Conferência de Bandung em 1955. Depois o movimento socialista, a guerra de independência na África, na Ásia, na América Latina, os movimentos de independência espalhados pelo mundo todo. Isso começa a ruir em 1965 com um golpe na Indonésia. A direita toma conta, começa a tomar forma. E se cristalizou na debacle da União Soviética. Na União Soviética que era a grande referência, né? Próximo da União Soviética, perto da União Soviética, tinha alguma tendência com a União Soviética que de alguma forma servia como farol para um grande movimento mundial. Aí acabou a União Soviética, acabou o neoliberalismo tomar conta, taxa. O que é preciso hoje? É preciso retomar o trabalho de formiguinha, o trabalho de conscientização. E não adianta pouco, a prática tem demonstrado que adianta pouco você satisfazer um desejo, satisfazer uma demanda que você sabe que existe, mas que o demandado nem sabe. Ou seja, o governo dá e a pessoa vota no Bolsonaro. Você acha que o governo do Lula é bom? É bom, muito bom. Então, bom, aumentou o salário mínimo. E você vota em quem? Vota no Bolsonaro. Você já ouviu falar isso? Sim.
Então, eu acho que é preciso, é necessário, é imperioso persistir na luta pela democracia. Já nem diria na luta pelo socialismo, pela democracia, como condição de atuação, como condição de eleger governos progressistas com maiorias estáveis. Penso que valeu a pena, do meu ponto de vista pessoal, valeu a pena. Eu agora estou encostado em 81 anos, né? Faria tudo de novo. Mas Eu ia te fazer essa pergunta, se você faria tudo de novo. Faria tudo de novo, sem dúvida nenhuma. Né? Porque é uma questão de formação. Uma questão que me passou batida aqui, me passou em branco, né? Por exemplo, luta de classe. Tem ouvido falar em luta de classe ultimamente? Não. Mas ela continua existindo. Ela só não é explicada. Só não é contada porque existe e como existe e de que forma existe. Né? Então é preciso pensar na democracia, levantar as bandeiras e ir em frente. Sem dúvida nenhuma. Faria tudo de novo. Isso. Hélio, muito obrigado. Uma aula que a gente teve, um registro histórico que a gente teve aqui do grande Hélio Ramírez Garcia, né, nesse momento que nos recebeu aqui na sua residência. Hélio, muito obrigado e a gente finaliza assim esse nosso bate-papo. Professor, obrigado pela lembrança, pela consideração. Você é o cara, Hélio. Meu sonho era ser igual a você. Rapaz, você é muito melhor do